Sejam todos bem-vindos ao meu canal, o canal da missionária Marilene Siqueira. E hoje nós iremos começar um estudo sobre a importância da fé, principalmente a fé no Senhor Jesus para as nossas vidas, para a nossa salvação. E para começar, nós iremos abrir a palavra do Senhor que está em Hebreus, capítulo 11, versículo de 1 ao 6, que diz assim, vamos ler a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aqui em Hebreus, a palavra do Senhor está nos mostrando o que é fé. E fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é você acreditar em Deus, é você esperar em Deus. A palavra do Senhor diz que Abel, ele teve fé em Deus e ele quis agradar a Deus, e ele deu a Deus o melhor que ele tinha. Ele deu a Deus a melhor oferta para o Senhor. E já Caim, ele não deu a melhor oferta, ele não valorizou a Deus, ele não teve Deus como o seu Senhor. Ele não quis dar a Deus o melhor, por isso Deus não recebeu a oferta de Caim. E Deus, ele falou para Caim, Caim, eu recebi a oferta de Abel, mas se você entregar uma oferta para mim de boa vontade, eu vou receber. Mas Caim, ele não ouviu a Deus, ele ficou com inveja do seu irmão e foi lá e matou o seu irmão Abel. Então a palavra do Senhor fala que Abel, ele teve fé. E a fé de Abel até hoje clama. A palavra do Senhor também vai falar que pela fé, Enoque, ele não morreu, mas ele foi transladado. Deus levou a Enoque até ele sem experimentar a morte, porque ele agradou a Deus, ele teve fé em Deus e ele agradou a Deus. E por isso Deus não permitiu que ele passasse pela morte. Deus fez com que ele fosse até ele diretamente, sem passar pela morte. Então, esses dois homens foram homens de fé. O que nós podemos fazer? Deus, ele quer que nós venhamos a crer nele, que nós possamos ir até Jesus, crer no Senhor Jesus. Essa é a fé salvadora. Deus nos chama a buscar o Senhor Jesus, a crer no Senhor Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós temos, acima de tudo, a nossa salvação. E a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele vem ao nosso encontro. Ele vem nos ajudar, ele vem nos socorrer, ele vem nos confortar. Eu não sei qual que é o problema que você está passando hoje, mas ponha a sua fé no Senhor Jesus. Não importa qual o problema que você está passando, mas confie no Senhor. Entregue todos os seus problemas, todas as suas preocupações ao Senhor Jesus, que ele irá resolver
todos os seus problemas. Fé é crer que o Senhor Jesus tem solução, que Ele vai solucionar todos os nossos problemas. Não é crer no governador, no presidente. Às vezes Deus pode até usar o governador ou o presidente para solucionar os nossos problemas. Mas a nossa solução, ela vem do Senhor, ela não vem do homem. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, ela tem que estar em Deus, ela tem que estar no Senhor. Porque quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, Ele vem nos ajudar, Ele vem estar sempre conosco. E outra forma é nós buscarmos o Senhor em todos os momentos. E nós só podemos buscar o Senhor se nós crermos nele. Que possamos crer no Senhor Jesus, que possamos buscar o Senhor Jesus em oração, em leitura da palavra, em nos congregarmos, buscarmos estar sempre ao lado de pessoas que estão com o mesmo propósito que o nosso, de buscarmos o Senhor, de nos fortalecermos. Quando nós estamos próximos de pessoas que estão com o mesmo propósito que o nosso, de conhecer a Deus, de agradar a Deus, nós ficamos cada vez mais fortes, na nossa fé, nós vamos aumentando a nossa fé a partir do momento que nós buscamos a Deus, que nós conhecemos a sua palavra, que nós congregamos, que nós estamos rodeados de pessoas que também estão com o mesmo propósito de buscá-lo, que nesse dia que se chama hoje, que nós possamos voltar os nossos olhos para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação, para que possamos estar sempre agradando ao Senhor, porque nós só podemos agradar ao Senhor se nós crermos que Ele existe, que nós possamos crer que o Senhor existe e que Ele nos ajuda, que Ele é o nosso ajudador, que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que onde você estiver, que Deus te dê sabedoria, que você seja luz, que você seja bênção do Senhor Jesus, onde o Senhor te plantar. Amém?